Saudações fraternais a todos. Bom, nós estamos estudando os livros poéticos da Bíblia. Ali na aula presencial, nós, por descuido, deixamos a câmera pausada e não foi possível captar a aula na íntegra. Portanto, agora nós vamos fazer um esforço para resumir aquela aula em alguns minutos aqui. Conforme falamos, o assunto é os livros poéticos da Bíblia. 25% da Bíblia, ou seja, 1/4 das Escrituras Sagradas, é poesia. Tanto que 5 dos 66 livros das Escrituras Sagradas está escrito em poesia, em linguagem poética. Agora, por que Deus ordenou e permitiu esta linguagem nas Escrituras Sagradas? Por alguns motivos, separei 2. Primeiro, pela beleza, pela sua beleza, a beleza da forma poética como foi escrita. Segundo, para facilitar a memorização, já que a linguagem poética, ela tem uma facilidade do ser humano decorar. Pois bem, a literatura poética bíblica, ela se divide em 2 grupos. Veja aí. A literatura poética, conforme eu disse, se divide em 2 partes. A proverbial e a contemplativa. Eu falei a literatura poética bíblica, porque pode ter outra literatura poética, e tem, que não seja bíblica, e pode ter outras divisões e subdivisões. Aí já foge da minha alçada. Eu estou falando da literatura poética bíblica, a proverbial e a contemplativa. A proverbial, ela, como o nome já está dizendo, ela utiliza de provérbios. E o que é um provérbio? Provérbio é um adágio popular. É aquilo que o indivíduo fala muito com poucas palavras. Eu vou dar um exemplo de um provérbio bíblico. Diz que a alma farta pisa em favo de mel. E vou dar um exemplo de um provérbio que também não é bíblico, que esse não é bíblico. Diz assim: casa de ferreiro, espeto de pau. Ou seja, o provérbio, ele é curto, mas ele diz tudo com poucas palavras. Conforme eu disse, provérbios está inserido na sabedoria de Deus, e sabedoria são condutas. Então, os provérbios são curtos. Quanto à contemplativa, são mais extensos. Se refere a prosas, por exemplo, prosas que tem prólogo, epílogo, diálogo e por aí vai. Nós falamos no início que os 5 livros poéticos da Bíblia são chamados de livros sapienciais. Mas, na verdade, só são conhecidos como sapienciais 2. Conforme eu disse e marquei aqui, os livros poéticos se dividem em 2 grupos ou 2 classes. A classe dos livros ínicos e a classe dos livros sapienciais. A classe dos livros ínicos compreende o livro de Salmo, os livros de Salmos e o livro de Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão.
Os livros sapienciais, propriamente dito, compreende Jó, Provérbios e Eclesiastes. Então, os livros ínicos são 2 livros dos poéticos, 2 livros, repetindo, Salmos e Cantares de Salomão. Os livros sapienciais, propriamente dito, são 3, que são Provérbios, Jó, Provérbios e Eclesiastes. Aí está a divisão dos livros poéticos da Bíblia. Pois bem, quando nós falamos dos livros poéticos, que são os 5, conforme já disse, eles estão no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi escrito na língua hebraica. E, portanto, a influência era a influência da cultura hebraica. E a cultura hebraica, ela tinha e tem algumas particularidades. Por exemplo, na poesia hebraica não existe rima. Existe ritmo, mas não existe rima. Existe harmonia no ritmo da ideia, mas não existe harmonia no ritmo do som, que é a rima. Por exemplo, se acontecesse, que não era o caso, não foi o caso, da escrita sagrada ser escrita em rima. Não foi este caso. Mas mesmo assim, se tivesse sido escrita, ou se os livros tivessem sido escritos, se a poesia fosse rimada, na tradução para outro idioma, ia perder o sentido. Talvez não fosse rimar, como era na língua original. Então, não podemos considerar rima na poesia hebraica, mas podemos sim considerar o ritmo, a harmonia do ritmo da ideia do que estava sendo escrito ali na poesia. Podemos também dizer que a poesia hebraica, elas se dividem em 2 grupos também. Observe, a poesia, nós dividimos em 2 grupos os livros. Agora é a poesia que se divide em 2 grupos. Veja aí. Pois então, a divisão da poesia, ou seja, da literatura poética hebraica, nós estamos falando da literatura hebraica, se divide também em 2 grupos. São os acrósticos e são também o paralelismo. Que grupo é esse dos acrósticos? Os acrósticos é aquele grupo que utiliza do alfabeto, que no caso aqui é o alfabeto hebraico, para escrever a poesia. Por exemplo, cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico era usado em cada estrofe ou em cada verso, dependendo do livro ou do capítulo. Então, cada uma das letras cada estrofe ou verso iniciava com as letras do alfabeto hebraico. Isso na vertical, na sua respectiva ordem, e assim sucessivamente. Já o paralelismo, que nós vamos explicar aqui em outro gráfico. Bom, aqui no gráfico do paralelismo,
da poesia hebraica, houve uma divisão do paralelismo em 3 partes. Na verdade, foi no século XVIII, um inglês chamado Robert Lutz, Robert Lutz, ele era um erudito no século XVIII e ele era versado nos livros poéticos da Bíblia. De tanto ler, ele descobriu esta maravilha e subdividiu a poesia do paralelismo, né? Em 3 partes, sendo elas o sinonímico ou sinônimo, o antitético e o sintético. Viu? E nós vamos explicar melhor isso aqui. Então, na poesia hebraica tem as estrofes e os versos. Então, aqui nessa divisão do sinonímico, na divisão do sinonímico aqui, vamos trabalhar só em cima do sinonímico aqui. O sinonímico, o verso sinonímico, no sinonímico, o segundo verso, presta atenção, no sinonímico, o segundo verso repete o primeiro em outras palavras. No antitético, o segundo verso opõe ao primeiro em outras palavras. E no sintético, o segundo verso amplia o primeiro em outras palavras. Eu vou repetir. No sinonímico, o segundo verso repete o primeiro em outras palavras. No antitético, conforme o nome já diz, o segundo verso ele contrasta o primeiro em outras palavras. E no sintético, o segundo verso amplia o primeiro em outras palavras. Eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar a Bíblia. Vou dar um exemplo dessa divisão aí. No sinonímico, que o segundo verso, sinonímico ou sinônimo, o segundo verso repete o primeiro em outras palavras. Tem um versículo que se encontra em Provérbios 4 e 18. Só um exemplo. Provérbios 4 e 18. Está escrito assim, o primeiro verso, e aí eu vou depois ler o segundo verso de Provérbios 4 e 18. O primeiro verso de Provérbios 4 e 18 para explicar o sinonímico. O primeiro verso diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora. O primeiro verso. O segundo verso vai repetir o primeiro em outras palavras. O segundo verso de Provérbios 4 e 18 diz assim, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Então ele está em harmonia, repetindo o primeiro verso em outras palavras. Isso aqui no sinonímico do paralelismo. Agora aqui no antitético do paralelismo, eu separei outro versículo aqui também, que se encontra também em Provérbios 29 e 11. No antitético, o primeiro verso do antitético. O primeiro verso do antitético diz assim, porque no antitético, o segundo verso contrasta o primeiro verso em outras palavras.
no antitético. O segundo verso contrasta o primeiro, em outras palavras. E o versículo que eu separei, Provérbios 29:11, diz assim: o tolo revela todo o seu pensamento. Aí o segundo verso vai contrastar o primeiro, em outras palavras. Aí o segundo verso diz assim: mas o sábio guarda até o fim. Aliás, o sábio guarda até o fim. Então, o segundo verso está contrastando o primeiro verso, em outras palavras. Este aí é o antitético. E o sintético, ele amplia, o segundo verso amplia o primeiro, em outras palavras. Separei o Salmo 1, versículo 1 também, que diz assim, isso já aqui no sintético. E o sintético, repito, o segundo verso amplia o primeiro verso, em outras palavras, no sintético. Pois bem, o Salmo 1:1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho no sintético. O sintético diz assim, repito, o segundo verso amplia o primeiro, em outras palavras. E aí nós separamos aqui o Salmo 1:1, que diz o primeiro verso do Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí o segundo verso diz assim, e nem se detém no caminho dos pecadores. E o terceiro verso diz assim, observe que vai ampliando, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observe que vai ampliando o segundo verso, e o terceiro vai ampliando o primeiro. Salmo 1:1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores. Eu não lembro esse salmo de cor. Nem se assenta no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observe que no sintético ele vai ampliando. O segundo verso amplia o primeiro, em outras palavras. Bom, para concluir aqui por hoje, nós queremos dizer também que Salomão, quem compôs e compilou partes deles, dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Embora alguns tenham dúvidas de que foi Salomão que compôs ou escreveu o livro de Cantares, mas acreditamos que foi ele que compôs os três livros, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Na sua juventude, ele compôs cantares, ou cânticos dos cânticos. Na sua maturidade, ele compôs provérbios. E na sua velhice, ele compôs Eclesiastes. Os judeus, eu falei isso na aula, os judeus, eles acreditavam que esses três livros formavam os compartimentos, lógico, que não está na Bíblia, isso aqui, eram os judeus que acreditavam, que simbolicamente
formavam e representavam os compartimentos do templo de Salomão. Por exemplo, o pátio era representado por o livro de Provérbios. O lugar santo era representado por o livro de Eclesiastes. E o Santo dos Santos era justamente representado por o livro de Cantares ou Cânticos dos Cânticos. Até porque este livro era cantado na festa judaica. Assim sendo, no próximo vídeo, nós trataremos de forma resumida de cada um dos livros. Ensinar também é um mandamento. Deus abençoe a todos.